A recente manobra do Japão no mercado de títulos dos Estados Unidos está gerando ondas de choque na economia global, e tudo está ligado à crescente disputa comercial sobre tarifas de veículos elétricos. Washington está enfrentando um golpe financeiro enquanto o Japão começa a vender títulos do Tesouro Americano, um movimento que pode enfraquecer o dólar e desestabilizar mercados ao redor do mundo. Mas será que isso é uma jogada estratégica calculada para pressionar os Estados Unidos ou um risco que pode sair pela culatra? Vamos analisar os principais desdobramentos, mas antes não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. O Japão, que detém mais de 1,1 trilhão de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, sempre foi um pilar da estabilidade financeira americana. Mas essa relação está sob pressão, à medida que o Japão começa a reduzir sua exposição aos títulos americanos em resposta às crescentes disputas comerciais sobre tarifas para veículos elétricos. No dia 1º de março de 2025, o Ministério das Finanças do Japão deixou claro seu posicionamento. Dado o equilíbrio econômico, é do nosso interesse nacional diversificar nossos investimentos. Com isso, o mercado reagiu mal. O índice Dow Jones caiu pelo segundo dia consecutivo, com analistas interpretando a ação do Japão como um aviso direto a Washington. Tóquio parece estar sinalizando que não continuará financiando a dívida dos Estados Unidos enquanto for alvo de políticas comerciais protecionistas. Historicamente, o Banco Central do Japão sempre foi cauteloso com suas reservas internacionais, mas o aumento das barreiras comerciais e as acusações de Washington sobre uma concorrência desleal no setor de veículos elétricos levaram o Japão a adotar uma abordagem mais agressiva. A venda dos títulos do Tesouro pode enfraquecer a posição do dólar e criar instabilidade financeira, uma tática econômica que evidencia a crescente frustração do Japão. Washington reagiu rapidamente. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos enfatizou a importância da confiança entre aliados e alertou o Japão sobre os riscos de desestabilizar o sistema financeiro global. A tensão destaca a fragilidade dos laços financeiros e políticos entre essas duas potências econômicas. Mas o Japão não é o único país reconsiderando sua estratégia financeira. A Arábia Saudita está fazendo uma jogada ousada em direção à China. O setor de veículos elétricos está no centro desse conflito crescente. O Japão, liderado por gigantes como Toyota, Nissan e Honda, domina a tecnologia de híbridos e veículos elétricos no mercado global. Em resposta, os Estados Unidos impuseram tarifas para proteger as montadoras americanas da concorrência japonesa. As fabricantes japonesas ficaram indignadas, classificando as tarifas como injustificadas e protecionistas. Para Tóquio, essas medidas são um ataque direto aos interesses econômicos do país e uma violação dos princípios do livre comércio. O ministro das Finanças do Japão foi direto: se os interesses econômicos forem prejudicados por sanções unilaterais, outros instrumentos entrarão em jogo. Ou seja, o Japão está pronto para usar seu peso financeiro, incluindo a venda de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, para pressionar Washington a recuar. O mercado americano é essencial para as montadoras japonesas, mas Tóquio parece disposta a aceitar prejuízos econômicos de curto prazo para forçar uma mudança na política dos Estados Unidos. Se o Japão realmente vender grandes quantidades de títulos americanos, o impacto pode ser grave: aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, custos de empréstimos mais altos e instabilidade no mercado. Um dólar mais fraco também pode aumentar a inflação e abalar a confiança dos investidores globais. A estratégia do Japão marca uma mudança significativa de sua tradicional postura financeira cautelosa para uma abordagem mais assertiva. Diante das barreiras comerciais em crescimento, Tóquio está deixando claro que não aceitará passivamente o protecionismo americano. E Washington não é o único observando essa disputa de perto. A China está atenta a cada movimento antes de decidir seus próximos passos. O status do dólar como moeda de reserva global sempre foi um dos principais pilares do poder econômico dos Estados Unidos. Mas o Japão detém cerca de 15% de toda a dívida dos Estados Unidos possuída por estrangeiros, um poder financeiro imenso. Se o Japão vender até mesmo uma fração significativa de suas participações, pode provocar um aumento nas taxas de juros e nos custos de empréstimos nos Estados Unidos. Um dólar mais fraco significaria custos de importação mais altos, aumento da inflação e maior incerteza econômica. E se a decisão do Japão incentivar outros grandes detentores de títulos americanos, como a China, a seguir o mesmo caminho, os danos podem ser catastróficos. A demanda reduzida pelos títulos dos Estados Unidos minaria a capacidade de Washington de financiar seus déficits e manter sua influência econômica global.
O Banco Central do Japão já sinalizou que está disposto a usar essa alavancagem. O presidente do banco declarou: "Nossa política não tem como objetivo drenar unilateralmente nossas reservas, mas não deixaremos nossa posição enfraquecer em disputas comerciais." O Japão não está tentando derrubar o dólar, mas também não aceitará passivamente tarifas que prejudiquem suas montadoras. A estratégia de Tóquio é calculada, mas arriscada. Se exagerar na dose, o Japão pode acabar enfrentando um iene mais fraco e uma maior instabilidade econômica interna. Enquanto isso, a indústria de veículos elétricos se tornou o campo de batalha dessa guerra comercial. O governo Trump, ao incentivar a produção doméstica de veículos elétricos, aumentou as tarifas sobre importações japonesas para proteger as montadoras americanas da concorrência externa. Mas o Japão tem a vantagem tecnológica. Fabricantes como Toyota, Nissan e Honda investiram pesadamente em motores híbridos e elétricos, ganhando vantagem competitiva em eficiência, autonomia e custo de produção. Simplesmente, o Japão está à frente do jogo. A estratégia de Washington para equilibrar essa disputa pode sair pela culatra. Tarifas mais altas significam preços mais altos para os consumidores americanos, o que pode desacelerar a adoção de tecnologias verdes e prejudicar metas ambientais. Além disso, as fabricantes japonesas já começaram a reagir. Muitas estão transferindo parte da produção para o Sudeste Asiático e para o México, permitindo que continuem vendendo nos Estados Unidos sem pagar as tarifas. Mas o verdadeiro trunfo do Japão está em sua alavancagem financeira. Ao vender títulos do Tesouro Americano, Tóquio está demonstrando que está disposta a exercer pressão econômica para proteger seu setor automotivo. E a Europa está de olho nisso. Montadoras alemãs agora consideram estratégias semelhantes para evitar as tarifas dos Estados Unidos. Essa disputa econômica não se trata apenas de carros e tarifas, é sobre o domínio financeiro global. China e Coreia do Sul estão acompanhando atentamente, e os riscos não poderiam ser maiores. Se o Japão conseguir pressionar Washington a reduzir as tarifas, outros países podem adotar táticas semelhantes para conter o protecionismo americano. Um dólar enfraquecido pode alterar o equilíbrio de poder nos mercados financeiros globais. Por décadas, o status do dólar como moeda de reserva mundial deu a Washington imenso poder econômico e político. Mas se a iniciativa do Japão levar China ou Arábia Saudita a fazer o mesmo, a posição do dólar pode se enfraquecer, criando um sistema econômico mais multipolar. As consequências geopolíticas podem ser ainda mais graves. O Japão é um aliado estratégico dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico, e essas tensões comerciais podem enfraquecer a cooperação na área de defesa e segurança regional. Se Washington e Tóquio não encontrarem um terreno comum no comércio, isso pode prejudicar seu relacionamento diplomático e abrir espaço para que a China expanda sua influência na região. A decisão do Japão de reduzir sua participação na dívida americana é um movimento que pode redefinir a ordem econômica global. Agora, resta saber se Washington cederá ou dobrará sua aposta no protecionismo. Com isso, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários.